E continuando aqui, em João 19, 38 e 39 está escrito: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Em Lucas 23, dos 50 a 56, está escrito: e eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E aqui Marcos 15, 47, e Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então as mulheres ficaram lá olhando, porque quando passasse o sábado, né, que elas tinham que repousar, elas voltariam lá para ungir o corpo de Jesus com essas especiarias. Nós vemos que, principalmente na descrição do apóstolo, não, né, do discípulo de São Lucas, nós vemos que várias mulheres acompanharam a crucificação do Senhor Jesus, né, inclusive a sua mãe e inclusive a mulher de Zebedeu, né, a mãe dos filhos de Zebedeu. Então eram várias mulheres que serviam ao Senhor, seguiam ao Senhor, e essas mulheres então ficaram acompanhando de longe. Elas não podiam ver de perto, mas elas acompanharam de longe para ver o que seria feito com o corpo do Senhor, para que elas pudessem depois prestar as suas homenagens finais, depois que o Senhor Jesus fosse sepultado. E agora nós vamos ler aqui sobre a ressurreição, em Marcos capítulo 16, versículo 1 em diante, que diz: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Imagino que aquela pedra, né, Maria Cláudia, era muito grande, né, muito pesada. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo sentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Elas, na verdade, viram um anjo. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, aí o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente,
e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. Então, veja, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, né? Da qual ele tinha expulsado 7 demônios. Tem pessoas que falam que Maria Madalena era prostituta. Na verdade, em lugar nenhum da Bíblia está escrito que Maria Madalena era prostituta. Maria Madalena era endemoniada. Jesus expulsou dela 7 demônios e ela passou a seguir a Jesus. E ela falou para os seguidores de Jesus que Jesus tinha aparecido para ela. Eles não creram. Depois, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús também falaram, não creram. Então, o coração era muito duro, né, Maria Cláudia? Eu creio também que, talvez, por Maria Madalena ter sido muito endemoniada, talvez ela não tivesse tanta credibilidade entre os discípulos, né? Antes ela era endemoniada, claro que depois o Senhor Jesus a curou, mas era ela que estava ali. Por que ele apareceu em primeiro lugar para ela? Porque é ela que estava ali. Fala em todos os evangelhos que ela ficou ali do ladinho ali do sepulcro do Senhor, chorando. Eu creio que talvez ela não tivesse mais ninguém no mundo, né? Porque não fala sobre marido. Isso era muito importante naquela época, ser filha de alguém ou mulher de alguém. E não fala em nenhum lugar que ela era filha de alguém ou mulher de alguém. Então, provavelmente, ela não tinha ninguém no mundo. Talvez ela fosse uma mulher até ilustre, porque São Lucas fala bastante sobre ela para Teófilo, então ela devia ser conhecida. Não sabemos porquê, mas, enfim, provavelmente ela era conhecida. Mas, provavelmente, o Senhor Jesus era a única coisa que ela tinha, e ela ficou ali ao lado do sepulcro, chorando, e provavelmente não conseguia se conformar com aquilo. Sim. Né? Aqui, Maria Cláudia, em João, capítulo 20, versículo 11, está escrito: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Maria Madalena, né? E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados sobre onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, né? Disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Que coisa linda, né? Ela não sabia que era Jesus que estava ali em pé, achou que era o jardineiro, mas quando viu que era Jesus, ela falou: mestre, né? E foi realmente um encontro emocionante de Maria Madalena com Jesus. E continuando aqui, em Lucas, capítulo 24, versículo 1, está escrito. É sobre os discípulos de Emaús? Depois, sim. Ah, sim. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais.
E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então, veja que nem eles acreditavam, né, Maria Cláudia? Só acreditaram mesmo quando viram. E vejam os irmãos como, aí deixa bem claro, São Lucas deixa bem claro, que as mulheres entenderam. Foi através da palavra do anjo, claro, da mensagem que o anjo trouxe. Mas elas se lembraram, foi pelo Espírito Santo, que as palavras de Jesus, que o Senhor Jesus tinha falado que ia. O Senhor falou tantas vezes que ele ia ressuscitar, não é? E eles não conseguiam entender. Por quê? Porque na hora em que nós recebemos uma notícia tão ruim, que nós vemos uma coisa tão... Isso com certeza foi uma coisa traumatizante, né? Ver o Senhor Jesus naquele estado. Nós falamos um pouquinho do que Jesus passou, mas a Bíblia deixa detalhadamente toda a tortura em que Jesus sofreu, e só o fato dele estar ali com os pecadores, né, com os malfeitores, sendo condenado e crucificado, levando a maldição, porque a Bíblia diz, maldito, a lei dizia, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, então, para os judeus, para aqueles que acreditavam na lei, o Senhor Jesus estava levando também a maldição do mundo inteiro, apesar que eles não entendiam isso, mas estavam entendendo que Jesus estava sendo maldito, estava recebendo algo que ele não merecia. E foi uma coisa terrível para os discípulos, né, perceberem. E com certeza eles não entendiam quando Jesus falou, porque eles ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. Mas na hora em que o anjo falou com as mulheres, elas receberam essa revelação e se lembraram da palavra do Senhor Jesus. Mas para os discípulos, para os homens, né, os apóstolos, ainda demorou um pouco de tempo para eles conseguirem entender o que tinha acontecido. E em São João fala também que Pedro e João foram, né, correram e foram ver o que estava acontecendo, e eles viram que realmente não tinha mais nada lá no lugar. Sim. Aqui em Lucas 24:13 em diante está escrito: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Que coisa linda, né? E nós vemos então que o Senhor Jesus, mais uma vez, ele vai atrás da gente, né? Os discípulos estavam indo embora, né? Sim, tinha acabado tudo para eles. Tudo. Jesus já morreu, a gente já passou vergonha, a gente já viu uma coisa horrível que foi o Senhor Jesus ser crucificado dessa forma, ser torturado, ser amaldiçoado, zombado. Então vamos embora, né? A gente perdeu 3 anos da nossa vida e vamos embora, né? E o Senhor apareceu para eles, quer dizer que mesmo quando a gente está cansado, quando a gente não entendeu nada, quando a gente não tem visão espiritual, mas mesmo assim o Senhor Jesus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ele vai atrás da gente e fala conosco. E quando o Senhor fala, essa palavra tem vida, essa palavra tem poder, e essa palavra arde no nosso coração, né? Nós sabemos que a Bíblia diz que quando uma das vezes em que os principais da sinagoga mandaram os soldados irem prender a Jesus, eles voltaram e falaram: mas ninguém nunca falou como esse homem fala, né? Porque a palavra de Jesus é poderosa e arde no nosso coração. Então veja que quando nós queremos que Jesus entre na nossa casa, que Jesus fique conosco, ele fala conosco. E ele se revela através do gesto, né? Que é o gesto de partir o pão. Foi aí que eles perceberam, quando Jesus partiu o pão, que eles reconheceram, porque Jesus... os olhos deles estavam como que fechados, né? É verdade. Jesus tinha fechado os olhos deles para que eles não reconhecessem a Jesus, mas na hora que Jesus partiu o pão, eles reconheceram a Jesus e Jesus desapareceu. É verdade. E eles voltaram para Jerusalém, eles estavam indo embora, mas eles voltaram para Jerusalém e Jesus já tinha aparecido para Simão Pedro. Sim, para nós finalizarmos aqui, João 21:19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus assoprou sobre os seus discípulos e se revelou a eles. Então o Espírito Santo continua a obra conosco, né? E daí você vê que o batismo no Espírito Santo e ter o Espírito Santo são coisas diferentes, porque aí ainda não tinha chegado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, onde eles foram batizados no Espírito Santo, mas eles já receberam o Espírito Santo, porque o crente fiel, o crente que tem a sua vida no altar de Deus, o crente que recebe a Jesus com sinceridade, ele tem o Espírito Santo. Agora, o batismo no Espírito Santo é um revestimento a mais para fazer a obra de Deus. Com certeza, e todos nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Sim. Precisamos receber o Espírito Santo e ser batizados com o Espírito Santo. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que talvez já tenha andado no caminho de Emaús, parece que tudo acabou para você, parece que Deus não tem mais obra na sua vida, você pode pensar: mas Deus abençoa todo mundo menos a mim, mas eu sou pecador demais. Não existe isso. O Senhor Jesus, ele vai atrás de nós, o Senhor Jesus está indo atrás de você mais uma vez e pedindo para você voltar para Jerusalém, que significa volta para a casa de Deus, volta para a presença de Jesus, volta a fazer a obra de Deus, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou
ressuscitou por nós. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos revela mais uma vez que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Teu Espírito Santo está conosco, que o Teu Espírito Santo nos mostra quão grande é o Teu amor. Meu Deus, essa pessoa que está afastada dos Teus caminhos, essa pessoa que está desesperada, essa pessoa que acha que tudo acabou para ela, que ela possa olhar para o Senhor, morrendo na cruz do Calvário, e o Senhor ressuscitado nesse momento. Nós sabemos que o Senhor está vivo, nós sabemos que o Teu Espírito Santo fala conosco. Espírito Santo traz de volta essa vida. Espírito Santo consola esse coração. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a viver na Tua presença, permanecer na Tua presença, porque o Senhor morreu por nós e nós queremos viver para Ti. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que quer fazer parte da Igreja Deus é Amor, entre no nosso site www.ipda.com.br e você vai ter lá as nossas instruções e vai receber também os ensinamentos do Senhor. Que Deus abençoe.